Olá pessoal, então eu sou a Prof. Caroline Ramos Silva e hoje estou aqui dentro de uma sala de educação infantil na qual eu organizei planejamento, observações e todos os outros contextos na unidade escolar na qual eu trabalho. Como a gente organiza observações? Todo mundo sabe, como eu fiz um vídeo anteriormente, que a avaliação da educação infantil é um processo contínuo no qual a gente avalia o desenvolvimento da criança, seus avanços, suas conquistas e também as suas dificuldades, mas sem o objetivo de promoção, mesmo que para o acesso no ensino fundamental. Isso consta na LDB. Aqui na nossa escola, a gente organiza observações. Todo mês, eu dou para os educadores um norte de quais são os tipos de observações que eles têm que observar naquele mês. Porque quando a gente deixa muito livre, às vezes faltam ideias. Mesmo a gente estando, enquanto educador dentro da sala de aula, observando os alunos constantemente, muitas vezes a gente foge um pouco, acaba observando muito a questão da musicalização e pouco a questão da motricidade fina, entre outros aspectos que também são importantes. Então, todo mês eu vou mudando a sequência do que tem que ser observado. Claro que vai ter embaixo um aspecto no qual observou algo diferente, vai anotar. Para não ser aquela coisa de encher linha, porque muitas vezes as escolas têm uma folha inteira que tu tem que preencher uma observação por semana da criança e às vezes tu não tem. Então assim, é no mês. O professor vai chegar no final do mês e vai falar sobre esses aspectos. Ao menos que viu algo muito relevante. No berçário a gente tem muitas observações da questão gatinhou pela primeira vez, sentou pela primeira vez, caminhou. Isso é importante já marcar no dia e botar a observação da data para que o pai saiba quando aconteceu. Porque quando o pai está lendo aquela avaliação que vai a partir dessas observações, ele vai ficar muito feliz e isso vai ficar o histórico da criança. Então, como a gente faz a ficha de observação? Então, um mês eu vou botar para a professora observar a questão da alimentação, as preferências, as evoluções, aquilo que a criança mais gosta, aquilo que ela não gosta, aula de música, se a criança está tocando os instrumentos, se a criança ela é desinibida nesse momento, enfim. A motricidade fina, ampla, coordenação motora, os avanços, o que a criança faz, se ela bate palmas, se ela segura objetos, se ela rola, se ela fica de bruços, se ela engatinha, se ela para de pé. Então, a prof vai ter que descrever sobre a motricidade fina, a motricidade ampla, a hora do conto, como foi, qual foi a reação da criança, se a criança, se eu já der um livrinho para ela, uma criança maior, ela já consegue realizar a contação, se ela prende o interesse por isso. As atividades sensoriais, como foi essa questão da exploração da criança, lembrando que atividades sensoriais envolvem os 5 sentidos, então não é só a questão do tato, tem o visual, audição, paladar, enfim. As atividades de folha, quando eu dei um giz, quando eu dei uma canetinha, quando eu dei uma tinta, como a criança reagiu. A adaptação, como foi a adaptação, a chegada e a despedida da criança. Isso é um mês que a gente observa muito, é no mês que a gente... janeiro, fevereiro, enfim. Mas em escolas particulares temos adaptações o ano inteiro, então sempre vamos ter adaptações. As observações, elas servem para que a gente faça uma boa avaliação, uma avaliação consistente na qual a gente contemple todas as áreas do conhecimento. Aqui eu tenho o livro do planejamento. Esse livro do planejamento já vai mostrar para o professor que ele precisa ter 5 momentos. Muitas vezes os momentos vão ser relacionados à rotina, porque na educação infantil a gente tem lanche, almoço, janta, a gente tem o horário do sono, a gente tem o horário da escovação, vai ter que constar aqui também, porque a rotina consta junto. Não quer dizer que o primeiro momento foi a recepção, recebi as crianças, explorando balões, depois café da manhã. Aí no segundo momento, realizamos a escovação dental, fomos para o pátio. No quarto momento, a gente realizou uma atividade sensorial envolvendo pintura com folhas da natureza. Percebam que é tudo de forma sucinta, os professores eles não precisam escrever grandes objetivos, por quê? Isso ocupa muito tempo deles e a prioridade na escola é que o professor sente, brinque e interage com a criança. Mais importante do que está escrito é o contato direto, então o registro não pode ocupar tanto tempo assim do professor para que ele tenha mais tempo para com os alunos. A gente sabe que tem escolas que têm hora atividade, mas uma hora atividade às vezes não se torna nada e às vezes o professor ainda tem que fazer alguma coisa dentro de sala de aula. Então o objetivo é que seja tudo sucinto para que o professor
consiga dar atenção do aluno. Aqui embaixo também tem as observações do dia. Às vezes entra um aluno novo, a prof também vai anotar ali, ou se alguém foi com febre para casa para ter esse registro. Então, sempre vai sendo feita várias anotações. Esses dias eu falei sobre avaliação. Aqui na escola a gente também faz avaliação. A gente faz avaliação também como se fosse um livro do planejamento. Vai ter uma capa, a criança vai pintar, a gente vai identificar a criança, dentro vai ter a caminhada de grupo, como foi a rotina dessa criança aqui no ambiente escolar, o contato dela com os colegas, vai ter fotos, vai ter todas as atividades num livro encadernado. Assim, os pais vão conseguir armazenar em casa, vai ficar um material gostoso de ler, como se fosse um livro. Temos turmas que a gente utiliza a pasta com os saquinhos de folha. Algumas turmas a gente adaptou a metodologia de fazer a encadernação. Então, estes são alguns recursos para que a gente faça um bom planejamento, boas observações, mas tudo baseado no norte. Aqui na nossa escola, a gente trabalha também com temas. Então, claro que tudo alinhado à BNCC, a gente tem que estar trabalhando todas as áreas do conhecimento. Dentro do planejamento de cada professor, vai ter os horários de refeições para que o professor se organize, vai ter os cronogramas de atividade, a gente trabalha por temas, mas cada turma tem um cronograma de atividades. Cronograma de atividades por quê? Porque não pode faltar hora do conto. Então, toda segunda-feira é a hora do conto, a gente vai ter que pensar uma forma diferente de fazer essa hora do conto. Ou seja, com fantoche, ou seja, se vestir, ou seja, trazer livros. Então, toda segunda-feira, todas as turmas têm hora do conto na escola. Na terça tem atividade sensorial, então todo mundo faz uma atividade sensorial diferente. Na quarta, o dia do brinquedo de casa. Por que o brinquedo de casa é importante? O brinquedo de casa é importante porque através do brinquedo de casa a criança aprende a se desenvolver, ela aprende a emprestar, a interagir com os outros e a gente consegue então passar pela fase do egocentrismo de uma forma mais tranquila. Temos a questão da musicalização, às vezes vem um professor de música, mas quando ele não vem, o professor mesmo canta na sala de aula. Na quinta a gente tem atividade de folha. Por que atividade de folha? Porque além de todas as outras atividades que a gente faz de exploração, a gente faz algumas atividades que são de folha. Uma pintura com tinta, uma pintura com giz, uma pintura diferente, enfim. Para que a gente tenha um registro também, além das fotos. Nós temos o dia da sucata. Sucata por que um dia exclusivo para sucata? Porque através da sucata a gente realiza diversas construções. A sucata não é só eu trazer um pote cheio de tampas, latinhas, às vezes é eu brincar com cones diferentes, às vezes é eu brincar com garrafas sensoriais também, que são objetos de sucata. Então, o dia é de brincar com brinquedos de sucata. Temos um cronograma de solário, de pátio, para os professores se organizarem. A gente tem cronograma, então, sempre para se organizar quanto às datas festivas. A gente tem um cronograma de entrega de planejamento, a gente tem um cronograma de decoração e dos temas que a gente vai trabalhar. Percebam aqui, em fevereiro a gente vai trabalhar os animais. Então, toda a escola tem um projeto conjunto que trabalha os animais. Carol, mas daí não pode trabalhar outra coisa. Se surgir outro tema que a turma tem interesse, o planejamento é flexível. A gente vai fugir um pouco do tema e a gente vai para aquele tema que tem interesse da criança. Tá, prof. Carol, mas tu falou que lá no cronograma de atividade, na segunda só pode hora do ponto. Não, o planejamento ele é flexível. Então, a gente vai contar a hora do ponto, mas a gente vai realizar todas aquelas atividades, ir pro pátio, fazer uma roda cantada, fazer outras atividades além disso, mas que a gente tem que priorizar um momento, alguns minutos para fazer a atividade que é do dia, que é a hora do ponto. Então, a hora do ponto tem que ser naquele dia de uma forma criativa. Mas não acontece a hora do ponto nos outros dias? Acontece a hora do ponto, às vezes todos os dias. Só que o que acontece não é o dia daquele desafio para o professor. Então, além daquele desafio do dia, o professor vai fazer outras atividades relacionadas aos temas que a gente tem. Então, março é a natureza, em abril a gente prioriza a Páscoa, na nossa escola a gente ainda trabalha com datas comemorativas. Maio, Dia das Mães, ou Dia de Quem Cuida de Mim, então, né? Junho, amizade, São João. Julho, as cores. Agosto é o mês dos pais, de quem cuida das crianças, então a gente trabalha bastante a questão da afetividade. Setembro a gente tem o mês da alimentação, a gente trabalha tudo sobre alimentação. Outubro a gente tem o Dia das Crianças, então é uma programação toda festiva no mês, que a gente faz muitas brincadeiras, a gente prioriza bastante o brincar. Novembro é o mês da música, então a gente trabalha bastante musicalização.
todos os temas então tentados relacionados a isso, e dezembro, o Natal. Então aqui a gente tem procedimentos para escovação dental, todas as nossas regras enquanto escola, então todo professor já recebe um planejamento totalmente com todos os registros e tudo aquilo que ele já precisa saber no início do ano. O que acontece? O planejamento ele é algo flexível porque o professor tem autonomia também para mudar algumas coisas. O que eu digo para os professores? Quando tem muita criança, vamos numa turma de berçário, hoje é o dia que eu tenho que fazer uma atividade sensorial explorativa com tinta, com outro material diferente e eu não estou conseguindo fazer com todos. Atende, a prioridade é deixar eles calmos. Faz, não conseguiu, às vezes não vai dar certo, no outro dia continua e passa para outra situação, porque às vezes nem sempre a gente vai conseguir terminar uma atividade de pintura numa turma de berçário, porque são muitos e a gente vai estar em 2 educadoras e eles vão começar a chorar e a prioridade sempre é manter eles calmos, manter eles tranquilos, o bem-estar deles. Aí a gente termina a atividade outro dia. Turminhas de berçário e outras turmas, a gente trabalha muito a questão de sentar com eles, brincar, estimular, ir para o pátio. A gente prioriza muito brincar além das atividades. Por quê? Mais importante do que um planejamento, com muitas atividades de folha, com muitas atividades lúdicas, é o brincar livre. As crianças precisam brincar para que elas se desenvolvam. Elas precisam ter uma rotina. Então, cada professor tem que organizar a sua rotina baseada, então, neste norte que a escola dá. Caso você tenha alguma dúvida, caso você queira receber um material, você tem interesse também de organizar a questão do planejamento, das observações aí na sua escola, deixa um comentário abaixo. Irei te encaminhar sim o material com o maior prazer. Então, a gente enquanto educador deve se ajudar para que a gente tenha um norte, para que a gente desenvolva um ótimo trabalho na educação. Um grande abraço a todos e um beijo.